Salve, 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 galera! Bem-vindo a mais um podcast do esporte, galera. Hoje, rapidinho, só para fazer um parênteses aqui antes de começar, tá uma barulheira aqui, né, no prédio que eu moro. Acho que liberaram as obras e agora tá todo mundo fazendo aquela obra que precisava. Então vocês vão ouvir alguns barulhos aí de fundo, tá? Mas faz parte, né? Vida de quarentena é isso aí. Mas, mas vamos seguir o podcast, que é a vida do palmeirense e do torcedor colorado não tá fácil mesmo, né? Jogar clássico para essas duas equipes tá sendo um tormento, tá? Mas vamos seguir, vamos falar rapidinho de Campeonato Carioca, que o Flamengo foi campeão, e isso já era meio que todo respeito ao Fluminense, obviamente, né? Eu já tinha feito algumas considerações no último podcast que eu gravei, isso já faz um tempinho, e o Flamengo, claramente um time, em termos de elenco, já considerado mais forte, né? Tinha começado a preparação um pouco mais cedo, e queria voltar a jogar, o Fluminense não queria, rolou aí toda uma discussão de que o Flamengo poderia estar sendo beneficiado enfim, é, é, fato é que o Fluminense conseguiu, né, levar uma disputa de penalidades a Taça Rio e chegou aí numa final com até um não digo um favoritismo, mas com aquele deixando todo mundo com uma pulga atrás da orelha, né? Porque o Flamengo é indiscutivelmente o melhor time do Brasil hoje, tá? Mantendo a base do seu elenco, a comissão técnica, que agora já não está mais, mas enfim, na época ainda Jorge Jesus comandando o Flamengo, e o Fluminense vinha aí de um título de certa forma inesperado, então é, é, surpreendeu, assim, a gente não pode dizer que não surpreendeu. Claro que clássico a gente diz que é uma caixinha de surpresas, mas de certa forma surpreendeu, até pela forma como o Flamengo já vinha jogando, né, jogando muito bem, de forma muito sólida, né, o time funcionando como havia funcionado no ano passado, mesmo depois de uma longa pausa. Era de se esperar que o título do Flamengo já viesse na disputa da final da Taça Rio, mas não aconteceu, né? A final do Campeonato Carioca foi em duas partidas. A primeira o Flamengo venceu de 2-1 e a segunda aí o Flamengo 1-0, né, um resultado mais magro, mas o suficiente para garantir esse título. Então, o ano para o Flamengo já começa recheado de títulos, isso não tem como a gente discutir, e é o time sim a ser batido mesmo com a saída do Jorge Jesus. Já que eu estou falando de Campeonato Carioca, de Flamengo, não tem como a gente não deixar de falar essa saída do Jorge Jesus do time do Flamengo. Ele voltou para Portugal, né, fechou com o Benfica 4 anos, se eu não me engano. Então, cara, assim, é um desfalque importante. Não tem como a gente falar que não vai ser um grande desfalque, porque foi o cara que mudou o jeito do Flamengo jogar futebol, tá? Porque até então o Flamengo já tinha um super elenco. E antes do Jorge Jesus já haviam passado outros treinadores pelo Flamengo. Acho que anteriormente, logo anteriormente ao Jorge Jesus, foi o Dorival Júnior, se eu não me engano. Teve o Barbieri, enfim, já era um time muito sólido, assim, em termos de elenco, de nomes, mas não vingou, né? Não conseguia embalar. Claro que eu, quando o Dorival Júnior treina o Flamengo, eu falei, cara, o Dorival Júnior seria um grande treinador e eu acho que teria feito um belíssimo trabalho, mas o, o- a direção do Flamengo optou por não seguir com ele. Mas o Dorival já tinha sinalizado aí que esse time poderia jogar muito e, e o Jorge Jesus só confirmou isso. Então, não querendo desmerecer de forma alguma, tá? Fez um grande trabalho. Eu acho que dificilmente o Dorival teria feito o trabalho que fez o Jorge Jesus, mas o ponto que eu tô querendo entrar aqui é o cara que mudou a forma do Flamengo jogar, a mentalidade, né? Vindo outro treinador agora, a gente não sabe como é que vai ser. Fica uma grande incógnita, tá? Acho que era
esse é o momento que o Sampaoli estava esperando, e agora o Sampaoli está fechado com o Atlético Mineiro. E aí deve estar ali se coçando o Sampaoli, né? Porque nos bastidores o que que todo mundo que a gente ouvia da imprensa, de uma forma geral, é que o Sampaoli estava esperando a saída do Jorge Jesus, que estava para acabar em maio, se eu não me engano, o contrato dele. Só que com a pandemia isso não aconteceu, né? O Jorge Jesus seguiu no Flamengo, até porque ninguém estava jogando futebol, e o Sampaoli acabou fechando com o Atlético Mineiro. Um salário absurdo, obviamente, mas estava esperando, né? Queria ir para um. Que a gente ouvia era aquele que ele queria ir para um time como o Flamengo, que tinha muita grana, que tinha um super elenco, e agora que abriu espaço ele não está disponível, né? Deve estar ali com a pulga atrás da orelha. Seria para mim um treinador que conseguiria manter essa mentalidade do Jorge Jesus, essa forma do Jorge Jesus jogar, de ir para cima, de sufocar o adversário, de buscar o ataque o tempo inteiro. E agora fica uma grande incógnita do que o Flamengo vai buscar. Pode sim, né? Não estou aqui dizendo que não pode acontecer, mas ele pode sim buscar o São Paulo. Por que não? Um time cheio de grana e o fato de ter um elenco vencedor, um elenco super qualificado, é também um atrativo para qualquer treinador. Então, não estou aqui dizendo que não pode acontecer, mas a princípio o São Paulo ele já não está mais disponível. Deve ter uma multa rescisória alta, né? Nem sei as condições. Peço aqui desculpa para o torcedor atleticano, tá? Mas eu também nem sei as condições do contrato do São Paulo. Ele pode ter fechado um contrato sem multa, mas eu acho difícil, né? Pelo valor que se paga, alguma multa tem ali, né? No final do contrato. Mas é óbvio que é dinheiro que o Flamengo pode pagar. Isso a gente não tem dúvida. Então, fica aí essa grande questão. E mais uma vez, cara, independentemente do treinador que vier, ele vai sempre ser julgado sob a ótica do Jorge Jesus. É um cara que já vai chegar com uma pressão a mais, com uma cobrança muito alta, em virtude dos resultados que Jorge Jesus já trouxe para esse time. Então, é um grande ídolo que sai do time. Eu acho que, cara, se ele tivesse ido para um grande da Europa, não. Pô, peço perdão aqui para quem torce para o Benfica, mas é, é, é o time lá de Portugal. Claramente acho que o Jorge Jesus queria voltar para lá para ficar mais próximo da família e tal, mas pegar um grande clube da Europa que eu digo assim, um grande do futebol inglês, um grande do futebol espanhol, do futebol alemão, que aí sim são clube com muitos títulos, né, de assim, internacionais, que a gente pode dizer, continental. Então, se fosse para um grande clube, aí é que eu digo o termo grande clube, não é nem desmerecendo a história do Benfica, que tem uma história grandiosa em Portugal. Mas se a gente pensar no continente europeu, tem outros clubes que a gente consegue, termos de títulos, colocar à frente do Benfica. Então, se fosse para um grande clube europeu, eu pelo menos, para mim faria mais sentido, tá? Mas ele deixar o Flamengo desse momento, pô, talvez ficar mais um ano e aí sim para o Benfica, eu acho que seria muito mais bacana. Eu acho que daria muito mais peso para o currículo do Jorge Jesus, porque o Flamengo obviamente se reforçou e a possibilidade aí, de novo, o Flamengo é indiscutivelmente o melhor time da América do Sul. Ele é o time a ser batido. Então, se você vai fazer uma projeção de que somos os atuais campeões, conseguimos manter grande parte do elenco, da comissão técnica, o time está voando, a gente tem grandes chances sim de levar a Libertadores e disputar o Mundial novamente. Então, disputar o Mundial novamente com a perspectiva, aí sim projetando o título mundial, seria algo que pesaria muito mais no currículo do Jorge Jesus, e ele teria assim muito mais projeção no futebol europeu. Claro que por ir para o Benfica, a gente sabe que não é a ambição do Jorge Jesus no momento, né? Eu acho que a pandemia veio e mudou a mentalidade, né? Porque o que a gente escutava da imprensa especializada é que o Jorge Jesus queria sim ir para um grande europeu e ele optou por ir por Benfica. De novo, não estou falando que o Benfica não é grande, o Benfica é gigante, mas não era o time que ele queria ir a princípio, né? Do que a gente
do que a gente ouvia no passado, pelo menos no ano passado, né. Mas eu acho que a pandemia veio e mexeu sim, mexeu com todo mundo na verdade, né. O Jorge Jesus acabou, eh, deve ter mexido na cabeça, no coração de que, pô, tem que estar perto da família, se acontece uma coisa dessa eu tô longe, eh eh, cara, assim, não é a gente não espera que algo ruim vai acontecer, mas você pensa nisso, né? A gente mesmo, se você refletir, cara, se um familiar meu pegar, puta, meu mundo vai acabar. Então é isso que deve ter passado na cabeça de Jorge Jesus por ter feito essa escolha, né? Eu acho que foi muito mais de coração do que pensando no, no, no que ele poderia alcançar, até onde ele poderia chegar no futebol mundial. Agora ele, óbvio, continua com esse sonho, mas mais perto de casa, mais perto das pessoas queridas. Então é compreensível, totalmente compreensível a escolha, mas é o que eu falei, se a gente fosse pensar em termos de carreira, eu acho que daria para ficar mais um ano, até porque o ano já está acabando aqui para todo mundo, né? E no Brasil vai começar o Campeonato Brasileiro, claro, mas vai ser um ano bem corrido e assim, já estamos no segundo semestre, então daqui para o ano que vem é um pulo, mas queria aí, a temporada europeia começa no meio do ano para a gente, né? E, e obviamente ele foi para pegar o início da temporada europeia, então vai deixar saudade para o torcedor flamenguista, vai deixar saudade sim para quem era fã do bom futebol que jogava o Flamengo, né? E o treinador que vier para o Flamengo recebe aí uma bênção, cara. Vai receber um presente, porque ter em mãos o elenco que tem o Flamengo hoje é para poucos, ainda mais pensando em futebol brasileiro. Então, a gente vai ficar na expectativa do novo treinador, de quem vai vir, e é o que eu falei, cara. Repito, o cara que vier vai ter que ter muita bagagem, vai ter que ter cabeça forte, porque vai vir sob muita pressão. Você não tenha dúvida. O primeiro revés que esse novo treinador tiver, ele já vai ser cobrado. O próprio Jorge Jesus foi cobrado, né? A torcida chamou de Judas, né? Por ter saído do Flamengo, né? É totalmente descabido essa manifestação, né? Contra o Jorge Jesus, um cara que trouxe a Libertadores para o Flamengo depois de tantos anos, chamar o cara de Judas, infelizmente, é aquele tipo de coisa que fecha a porta, porque vai ficar assim aquele rancor no coração, né? Deixa um rancor no coração. Ó, acho difícil que o Jorge Jesus volte ao futebol brasileiro, mas o futuro a Deus pertence, né? Se de repente acontecesse, vai ficar sim uma mágoa em virtude aí dessas manifestações dos torcedores flamenguistas que, óbvio, né? O torcedor fica aborrecido, mas tem que agradecer. Tem que ser aquela saída com aplausos, com honrarias, com festa, para que o treinador sinta isso. Fala, pô, cara, tô indo, mas é, é, vai que eu volto, né? Então sempre deixa aquela porta aberta. Mas enfim, são coisas do futebol, são coisas do esporte, como tudo isso acontece em todos os esportes, não só no futebol. Então fica aí nessa essa lamentação do torcedor flamenguista. Vamos seguir. Quero falar aqui, vou deixar para falar de futebol paulista no final, porque é o que eu acompanho mais de perto. Eu vou dar um pouco mais de destaque, tá? Mas sempre fica o meu convite, né? Quiser que eu comente do seu time de coração, do seu do campeonato do seu estado, é só deixar o seu comentário aqui. A gente vem no próximo podcast e grava um pouco mais, a gente dá um pouco mais de destaque, tá? Mas como, de novo, eu sou de São Paulo, é muito mais fácil, eu tenho mais notícias do que acontece aqui no estado, tá? Por isso que eu acabo dando um pouquinho mais de destaque. Mas falar rapidamente de Campeonato Paranaense, porque o Atlético goleou ontem, né? O Atlético Paranaense goleou Londrina 5-0 e aí já está na próxima fase do mata-mata, na semifinal. Tinha vencido, não, tinha empatado o primeiro jogo 1-1 e agora segundo jogo na Arena Baixada 5-0 para cima do Londrina. O Coritiba se classificou para cima do Paraná, né? Tinha perdido a primeira partida tinha perdido não, tinha ganhado já, né? E aí venceu a segunda mais uma vez por 2-1. Então passa também para a semifinal. Quem vai fazer a disputa contra o Coritiba é o Cianorte
e contra o Paranaense, o Atlético Paranaense é o Cascavel, tá? Então fica aí esse nosso destaque pro Campeonato Paranaense, tá? E destaque aí para essa goleada do Atlético Paranaense que mostra, sim, mesmo com a saída do Thiago Nunes, peço perdão aqui, falhou a memória, mostra que é um time que segue bem organizado, né? E que tem tudo para seguir como um dos destaques do futebol nacional pela organização, né? Pensando assim, é um time que sempre pensa na organização e eu tenho certeza que o Dorival Júnior vai conseguir sim fazer um grande trabalho à frente desse time, tá? Pular agora para o Campeonato Gaúcho, né? Que eu comentei aqui, comecei o podcast falando, a sina do torcedor colorado, né? Com torcedor palmeirense, né, no caso do derby, e no Rio Grande do Sul ali o Grenal vem sendo dolorido, né, para o torcedor colorado, né, uma derrota aí 1-0, um gol absolutamente despretensioso, tá? Mas teve até uma cobrança de pênalti antes do Everton Cebolinha, o Marcelo Lomba defendeu, e aí cara, um lance de muito azar, o Jean-Pierre numa cobrança de falta faz o gol, tá? A bola bate na barreira, vai pro outro lado e mata o goleiro Marcelo Lomba. Então, é a fase, cara. Sim, não tem o que fazer. É a comparação que eu fiz com o derby de São Paulo, né? É a fase. Uma hora a chave vira, mas até virar, você tem que fazer o que tá você tem que fazer o possível. E infelizmente pro Internacional não deu de novo. Time dos clássicos que hoje, tá? Hoje eu considero talvez o clássico mais pegado do Brasil, tá? Porque é todo mundo querendo ganhar, é muita entrega, é discussão, é bate-boca, tem confusão. Então é um dos clássicos nacionais hoje que eu acho que é mais pegado, é mais intenso, de mais força física, né? Disputa de bola, dividida. Então, mais uma vez, o Grêmio se dá bem para cima do Internacional, tá? Fica aí, cara, a lamentação, infelizmente, pro torcedor colorado, de novo, tá? Eu tô rindo aqui, mas não é tirando sarro, é porque, cara, é fase. Infelizmente é isso. Assim, a gente tenta, 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 não acontece, tá? Existe uma diferença muito grande, por exemplo, tô falando aqui de Internacional, de, por exemplo, o Palmeiras, tá? O Palmeiras, alguns jogos contra o Corinthians, um time extremamente apático, tá? É um time que, para mim, esqueceu como se joga um clássico, mas enfim, o Inter, a gente viu algumas partidas do ano passado, principalmente quando tá o D'Alessandro, né? Impressionante como o cara entrega, né? Deixa a alma dentro de campo, um cara que pilha o time mesmo, e a gente costuma ver clássicos bem pegados entre as duas equipes, tá? O início de trabalho aí do Eduardo Cudê não tem muito o que a gente criticar, né, a princípio. É um cara que vai ter que colocar o seu espírito, sua forma de jogar nesse time do Internacional. Treinador sul-americano, a expectativa que a gente tem é que ele consiga fazer essa mentalidade, né, disseminar por esse time da mesma forma que o Jorge Jesus, o São Paulo conseguiu fazer, tá? Apesar de não falar bem, no caso o Jorge Jesus fala português, mas é o português de Portugal, ele é bem diferente. Quando um português fala muito rápido é difícil da gente entender. E a mesma coisa o espanhol, assim, dá para a gente entender quando fala devagar, quando fala muito rápido, aí complica, né? Então a gente espera que fica na torcida para que consiga colocar a sua filosofia dentro de campo, porque isso agrega ao nosso futebol sem dúvida nenhuma, né? E o Renato Gaúcho despreza comentário, né? É o técnico irreverente, eu pelo menos, muita gente não gosta, eu gosto das entrevistas dele, né? Sempre cheio de piadinha. Então, cara, é o jeito dele, né? Um cara extremamente irreverente, um grande trabalho à frente do Grêmio e o Grêmio segue sendo referência no futebol nacional justamente porque tem à frente do time esse treinador, cara, que consegue manter esse time do Grêmio jogando
é o melhor do futebol, tá? Então, se o Flamengo, a gente dá para dizer, até pelos títulos que tem, que é o melhor time do Brasil, o Grêmio, sem dúvida nenhuma, é o segundo melhor time do Brasil. Pela forma que a gente vê jogando futebol, por sempre ser referência, né? Sempre levando títulos também todos os anos. Então, é, lógico, existem há margem para discussão, sim, mas sempre quando se fala em futebol bonito, o Grêmio tá em destaque, né? Sempre existe um momento da temporada que o Grêmio é sim o melhor time do Brasil. Por isso que eu pessoalmente considero, até pelo trabalho que tem o Renato Gaúcho, pelo tempo que tem à frente do Grêmio, que é pelo menos, se não o melhor, o segundo melhor do Brasil. O Flamengo para mim é o melhor, mais uma vez, por tudo que fez o ano passado, não tem como a gente colocar o Flamengo como o melhor, até porque manteve, Gabigol, Bruno Henrique. Se todos esses jogadores tivessem saído, aí ficaria aquela dúvida. Mas para mim, pelo menos, pessoalmente, não tem dúvida nenhuma, tá? Então fica aí esse destaque, né? Parabenizar o Grêmio, o Renato pelo excelente trabalho e que consiga aí sim fazer um belo trabalho esse ano também, sempre colocando esse time do Grêmio entre os destaques aí do futebol nacional, tá? Vamos agora para Campeonato Paulista, né? O futebol paulista voltou essa semana, para quem não estava sabendo, voltou essa semana, né? Depois de uma longa pausa, um longo período aí de discussão de quando voltar, de quando não voltar, estava projetado para voltar só em agosto, mas o Campeonato Brasileiro ia voltar em agosto também, e aí entrou numa discussão de que os times paulistas seriam desfavorecidos, enfim, a volta acabou sendo antecipada para junho e começou nessa semana. E começou quente, cara, começou quente. Vamos dar o destaque aí para os grandes de São Paulo. Tá? O Santos empatou com o Santo André que era aí o melhor time antes da pausa, se eu não me engano, era o melhor time, melhor eu não diria, mas era um dos melhores times antes da pausa por causa da pandemia, tá? E líder do grupo do Palmeiras, inclusive. Então, acabou empatando os dois times, 1-1. O derby eu vou deixar para falar no final. O Corinthians ganhou 1-0, 1-0 para cima do Palmeiras. E o São Paulo jogou ontem, perdeu de 3-2 pro Bragantino, tá? Red Bull Bragantino. Surpresa, assim, porque o São Paulo sai na frente e toma uma virada, né? Então, não é surpresa o time do Bragantino vencer. A surpresa foi o São Paulo sair na frente, jogando como um mandante e um excelente trabalho do Bragantino de buscar esse resultado e virar. E ainda mais um placar, se é 2-1, pô, foram dois, não, teve que buscar 3 gols para virar para cima do São Paulo. Então, que trabalho que fez. E o São Paulo é, 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 não dá para a gente criticar porque está voltando agora, né? Um time que os times, né, de forma geral em São Paulo voltaram a treinar muito recentemente, então não tem muito como a gente criticar e tirar conclusões precipitadas. Mas o que eu queria dar o destaque aqui é o derby paulista, Corinthians e Palmeiras, porque antes da partida, é, a gente acredita que foi torcedores palmeirenses, né? Porque invadiram a arena do Corinthians e aí picharam trave, colocou lá Cássio Frangueiro, fizeram o maior bafafá, né? E aí perde a partida e vira motivo de piada. Então, esse é o primeiro ponto. Assim, acho que a disputa assim, a rivalidade ela é saudável, mas ela tem limites, né? Então, você invadir a arena do adversário para colocar ali pichação é um gás a mais que o time tem para conseguir querer um resultado positivo, tá? E o gol que o Palmeiras tomou nessa partida foi lamentável, assim, não tem como a gente não falar, porque assim, o Gil cabeceou a bola ali na entrada da grande área, de muito longe, tá? Lógico, foi uma cabeçada forte, mas cabeceou sozinho, de muito longe,
e a bola bate no peito do goleiro do Palmeiras e entra, assim, assim, primeira coisa, né, o erro defensivo do Gil, né, de marcar o Gil. Segundo, né, a defesa do Everton, o goleiro de seleção brasileira, não pode tomar um frango desse e do outro lado um Cássio defendendo tudo, né? Foi um monstro, foi gigante, é impressionante o que defendeu o Cássio nessa partida. Foram pelo menos três chutes do Palmeiras, assim, que era para gol, cara, assim, era para ser gol. E o Cássio, um grande trabalho, né? E aí é que eu falo, né? Que eu critiquei, eu falei, a sina do Grenal e a sina do Derby de São Paulo, a diferença é que o Palmeiras esqueceu como se joga clássico, né? Assim, peço perdão aqui pro torcedor palmeirense, tá? Pode me xingar depois, mas é, você vê que vai ter uma partida entre o Corinthians e o Palmeiras e o Corinthians, quando o Palmeiras é mandante, né? Nesse caso eu tô falando o Corinthians primeiro, porque o Corinthians foi mandante, tá? Não fiquem bravos comigo. Mas quando vai ter um clássico entre esses dois times, a gente já fica com o pé atrás, cara. Assim, não tem como. Porque o histórico recente do Palmeiras jogando contra o Corinthians é negativo. É extremamente negativo. O Corinthians joga por uma bola, faz o gol, depois o Palmeiras não consegue buscar o resultado de forma alguma. Então fica essa nossa crítica, porque essa partida, assim, o Palmeiras fez, teve boas jogadas, mas a gente quando vê as partidas, esses clássicos, a gente vê um Corinthians jogando de forma muito intensa, muito ligado na partida, e um Palmeiras que está fazendo uma partida como se estivesse jogando contra o Internacional, como se estivesse jogando contra o Grêmio, como se estivesse assim, parece que eles não estão encarando isso como clássico. Por isso que eu elogiei tanto o Grenal, porque a gente vê que o negócio pega fogo, que os caras vão para a dividida, que todo mundo quer ganhar. E a gente não vê esse fogo no olho dos jogadores do Palmeiras quando joga o clássico contra o Corinthians. Quando joga contra o São Paulo Santos é outra postura, né? Impressionante, eu não sei o que acontece. E esse é supostamente o maior clássico de São Paulo. Então, fica aí a nossa crítica, porque eu sinto falta, né, daqueles clássicos pegados como a gente costumava ver nos anos 90, nos anos 2000. Eram clássicos tensos, gente. Assim, para quem não acompanha o futebol desde aquela época, era tenso, gente. Assim, era um negócio que quando ia ter o derby, assim, parava, a cidade parava. Assim, primeiro porque por esquema de segurança, né? Porque tinha as torcidas iam para o estádio, né? Eram duas torcidas no estádio. Primeiro por essa questão, né? Briga de torcida e tudo mais. Segundo porque pô, vai ter um Corinthians e Palmeiras, um Palmeiras e Corinthians, cara. A gente vai ter que assistir. Vai todo mundo ouvir no rádio, vai ver na TV que tiver no bar. Enfim, cara, assim, era um evento que se não parava a cidade, né, deixava muita gente interessada no que ia acontecer no resultado. Hoje já não. Vai ter um clássico, pô, legal. Primeiro porque é torcida única. Então já desmotiva um pouco. Agora, eu acho que baixou muito assim a qualidade do clássico, né? Que eu falei, a gente costuma ver um Corinthians muito entregue e um Palmeiras que, em termos de elenco, é tecnicamente superior, mas que encara o derby como uma partida comum, como uma partida contra um time de outro estado, outro de São Paulo mesmo, de outra região. É uma pena, cara. Assim, eu lamento muito, porque eu sou muito fã de ver clássicos, né? E não só paulista, né? Gosto de ver clássicos de forma em geral. E esses jogos pegados, que você viu muita vontade, muita entrega, fica. Você não sabe o que vai acontecer, assim, em termos de resultado, né? Não tô nem falando de briga, tá? Porque briga é lamentável, mas é, é, você não sabe o que vai acontecer em termos de resultado. Você fica olhando, cara, um gol pode ser a qualquer minuto, mas quando tem um, o Corinthians e Palmeiras, você sabe que se o Corinthians fizer o gol, já acabou a partida. Sim, vai ter um gol ou num lance de muito azar ou um lance de penalidade, mas você sabe que em jogo vai ser praticamente impossível o Palmeiras fazer alguma coisa. E é isso que a gente tem visto dos últimos anos. Ah, cria, mas o Cássio é gigante. Por quê? Porque incorpora o espírito do clássico, ou a defesa do Corinthians não deixa passar nada. Então, fica essa nossa crítica aí e
de novo, não dá para a gente julgar, não dá para a gente eh, tirar o mérito de ninguém ou dar mérito para ninguém, porque voltou agora, mas é uma volta aí de futebol para o Palmeiras que, se você me perguntar, pô, o Palmeiras está preparado para ser, assim, todo ano, né? Eu costumo dizer assim, você quer ver se o Palmeiras está preparado para ganhar títulos esse ano, é esperar o primeiro clássico contra o Corinthians, porque é aí que você vê a força mental dos atletas, do time do Palmeiras. E eu falei isso, eu comentei isso, acho que no começo do ano passado, comentei isso no começo desse ano também, se eu não me engano. E a perspectiva já era negativa, e segue negativa, né? Porque você não vê um time pilhado, um time entregue, então, a não ser que a gente que o Vanderlei mude essa mentalidade ou que venha outro treinador para mudar isso, espero que não, é porque o Vanderlei precisa ter tempo de trabalhar, mas a princípio a gente não vê essa, esse, essa vontade de campeão que a gente costuma ver, como a gente viu já no Palmeiras de anos anteriores. Então fica aí sim a lamentação, infelizmente, para o torcedor palmeirense a sina continua. É fase, assim, ou as coisas não acontecem, mas o Palmeiras que criou, assim, isso não vão tirar o mérito, né? É uma fase, cara, assim, a bola não entra, mas também falta muita vontade. Eu acho que falta vontade de jogar clássico, né? Não vontade de jogar futebol. Vontade de jogar futebol é uma coisa, o Palmeiras criou, mas vontade de jogar clássico, de dividir, de tentar vencer o adversário no psicológico, isso a gente não viu, infelizmente, não costuma ver, é difícil de a gente ver, é uma partida ou outra, é bem esporádico e vai seguir sim. Continua aí a sina do clássico do Palmeiras não ter um resultado positivo diante do Corinthians, tá? É, vou finalizando o podcast hoje. Fica aí o destaque nosso para o Clássico Paulista. Mais uma vez, eu deixo aqui meu comentário de que o Campeonato Paulista é mais próximo de mim, por isso que eu acabo dando mais destaque, mas se você quiser que eu comente do seu time, do seu regional aí, deixa o seu comentário, tá? O próximo podcast a gente vem discutir mais. Quero futebol internacional. Deixa o comentário, a gente vem com outros destaques também, tá certo? Até porque agora o futebol começa a engrenar, agora vai ter muito time para a gente falar, muito campeonato para acontecer, então fica ainda mais difícil para dar o destaque para outros regionais, tá certo? Mas deixa o seu comentário aí que a gente busca informação e traz um pouco de discussão aqui no canal, tá certo? Valeu, galera, um forte abraço, desejo a todos um ótimo final de semana, fiquem bem, usem máscara, higieniza tudo, passa álcool gel e se cuidem, né? Porque semana que vem a gente está de volta. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.